Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Informática na Educação. Na nossa aula de hoje, nós vamos estar comentando um pouco sobre a concepção da teoria socio-interacionista. Bem, pessoal, de início, nós temos por questão que na ausência do outro, o homem não se constrói. Como diz Levi Semionovsky-Vygotsky no começo do século XX, ele foi o pioneiro do seu próprio campo, afirmando que o desenvolvimento intelectual é feito mediante a interação social ao longo de um processo histórico, cultural e social. Para o grande Vygotsky, a formação ocorre por meio da relação recíproca entre a pessoa e a sociedade ao seu redor. Ou seja, o sujeito ele modifica o ambiente que, por sua vez, o modifica. Em outras palavras, o conhecimento é resultado de uma construção. Assim, a pessoa aprende a conviver com os outros e também com a sua cultura, mas a cultura com os outros e até mesmo a sua própria cultura também aprendem e se transformam a partir dela. Uma relação que está em constante mudança a sua evolução, chamada então de socio-interacionismo. Essa concepção, ela então prioriza a relação social e cultural da pessoa com o mesmo meio em que ela está inserida, estimulando uma aprendizagem ativa, ou seja, a interação com o meio em que vive e com outras pessoas é de extrema importância, e é por intermédio dela que se dá o chamado de aprendizado. E desde já, a infância é quando começa o percurso do aprendizado. O socio-interacionismo é especialmente importante para o desenvolvimento psíquico das crianças, mas também não impõe um limite de idade, logicamente até mesmo para a colocação comum. Essa prática, ela se coloca em diversas formas. Segundo o nosso grande Vygotsky, que quando as crianças experimentam pela primeira vez uma atividade, um adulto acompanha a fim de oferecer as ferramentas necessárias para descobrir e então se apropriar daquilo que se propôs a fazer e se tornar independente, esse então chega a ser o papel do professor de acordo com Vygotsky, um impulsionador do desenvolvimento psíquico das crianças e também posteriormente de adolescentes e jovens. O docente apresenta ao aluno o conhecimento, mas possibilitando os 4 pilares da educação para o século XXI. De acordo com a Unesco, sejam então uma realidade o que ela aprenda a aprender, aprenda a fazer, aprenda a ser e aprenda a conviver. As pessoas se desenvolvem, aprendem a racionar, adquirem a cultura e também a linguagem, quando estão inseridas em meios sociais com outros seres. Dessa forma, as crianças não aprendem sozinhas. Elas precisam de meios para desenvolverem habilidades cognitivas superiores com a resolução de problemas, por exemplo. Essa teoria ela faz sentido se nós analisarmos o caso da menina Oshona Malaya, que foi criada por cachorros selvagens até os 5 anos de idade. E por isso ela agia como um animal e também teve diversas dificuldades para se adaptar à sociedade humana. Casos como esses mostram que o meio social tem, de fato, uma grande importância no desenvolvimento cognitivo de uma criança, até mesmo corroborando a ideia do pensador. Percebemos, então, que o socio-interacionismo ele coloca diversas práticas, até mesmo nessa questão construtivista, como eu já tinha deixado claro em uma das aulas anteriores, que o construtivismo ele é uma base comum para a interação geral e até mesmo para aquilo que apresenta diversos estágios de desenvolvimento, captação de enquanto o aluno consegue entender aquilo, formas comuns de entendermos. Vamos ver como que essas duas práticas funcionam até mesmo de uma forma diferente. Como já deixado claro, o socio-interacionismo e o construtivismo têm diversas diferenças. Primeiramente, o idealizador do construtivismo é o Piaget, enquanto o socio-interacionismo é Vygotsky. O socio-interacionismo tem como o próprio nome diz, ele leva em conta o social, as interações da pessoa como meio e a forma onde está inserida. Por outro lado, o construtivismo ele não considera os fatores sociais, mas visualiza formas diferentes de entendermos o estágio do desenvolvimento, enquanto o socio-interacionismo já é mais flexível nisso. Ele coloca que há atividades em que a criança pode desenvolver em várias idades e diversas situações também. Nisso, percebemos também que o papel do mediador, ou seja, do nosso grande professor, até mesmo ainda continua permanente dentro dessa prática comum. Percebemos que o socio-interacionismo ele tem diversas aplicações. E até mesmo nessa questão pedagoga, percebemos que essa prioridade é até mesmo comum.
Nessa metodologia, o papel do professor é diferente da metodologia tradicional de ensino, em que o aluno ele não é visto como uma folha branca a ser preenchida com conhecimentos até mesmo, e sim ser um pensante em desenvolvimento. Com isso, no ensino interacionista, o professor ele age como condutor do conhecimento. Ele é responsável por mediar o conhecimento, por transmitir o conhecimento. Por isso, seu papel grande é ser o ativo na sala de aula, não como detentor e transmissor de conhecimento, mas como mediador e estimulador na aprendizagem, porque o professor é responsável por transmitir o conhecimento, por estimular o conhecimento, por considerar que aquilo que o estudante aprende dentro da sala de aula é uma forma natural, uma forma leve para ele entender, seja por meio de instrumentos até mesmo tecnológicos ou instrumentos pedagógicos para a sua aprendizagem, mas o aluno consegue entender e aprender que aquilo transmitido para ele é uma forma comum. Mas nisso, o seu interacionismo, ele tem mesmo os seus lados bons e também os seus lados ruins. Vamos começar primeiro pelos lados bons. Essa metodologia ela tem muitas aplicações, até mesmo como o desenvolvimento social. Como o interacionismo ele tem esse foco na sociedade e também na crença de que todo aprendizado é feito graças à cultura, à linguagem, às interações sociais, é bem natural que uma criança ela seja ensinada nessa metodologia, ou seja, que ela interage bem com outras pessoas. Ou seja, a socialização desse aluno é feita desde cedo, o que ajuda a ter um bom desenvolvimento social. Ele consegue se relacionar melhor com as pessoas, consegue ter uma interação melhor. A inteligência emocional... Olá, peço desculpas por interromper sua aula por um breve momento, mas tenho algo importante e vantajoso para compartilhar com você. Se você está gostando desta aula, tenho uma ótima notícia. Agora, você pode levar sua experiência de aprendizado para o próximo nível fazendo sua matrícula em nosso site. Ao se matricular, você terá acesso exclusivo a uma série de benefícios. Primeiro, você pode baixar a apostila completa do curso em PDF, perfeita para acompanhar as aulas e revisar o conteúdo sempre que precisar. Além disso, ao concluir o curso, você terá a oportunidade de adquirir um certificado de conclusão, um grande passo para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico. E sabe o que mais? Ao assistir às aulas diretamente em nosso site, você terá uma experiência de aprendizado sem interrupções ou propagandas. Isso significa mais foco e eficiência no seu estudo. Então, não perca essa chance. Clique no link na descrição deste vídeo ou visite nosso site para se matricular agora mesmo. É rápido, fácil e vai transformar a maneira como você aprende. Agora, vamos voltar à aula. Obrigado por sua atenção e nos vemos no site. Também, que é um outro ponto positivo, em que devido a esse envolvimento com a sociedade desde cedo, é bem natural que a criança ela desenvolva uma boa inteligência emocional e já que ela vai cedo aprender a resolver conflitos e também problemas, ela envolva os demais, que ela seja protagonista do aprendizado, com que ela seja interacionista, com que ela seja passiva do processo de aprendizagem, mas sim também ativa. Por meio disso, o indivíduo ele não apenas absorve informações, mas as constrói ativamente por meio da interação social, o que permite ser o protagonista de seu processo de aprendizagem e também valorizante da sua própria cultura. A valorização dessa cultura como é um dos 3 pilares da teoria socio-interacionista. A valorização da cultura é também muito importante, porque ela costuma a ser valorizada pelas crianças desde cedo. Por isso, essas crianças costumam ter mais interesse em coisas e eventos culturais. A inclusão social também é um passo muito positivo, porque é por meio da interação de pessoas diferentes, com culturas diferentes e realidades que o indivíduo amplia seu conhecimento, é que ele se desenvolve de forma cognitiva. Logo, o lidar com todas as pessoas, independentemente da sua cultura, cor ou situação, faz parte da aprendizagem e, consequentemente, ela diminui preconceitos futuros na sociedade. O desenvolvimento da zona de desenvolvimento proximal, que é o ZDP, que seria a última teoria destacada por Vygotsky, que é a importância da zona de desenvolvimento proximal, que é o ZDP, em que a distância entre o indivíduo consegue fazer sozinho e o que ele é capaz de fazer com a ajuda de outra pessoa é bem aplicável. A forma como o aluno consegue ter desenvolvimento quando ele é auxiliado por outros colegas ou pela turma é muito mais fácil, porque o aluno ele às vezes tem uma dificuldade de pensar sozinho.
e ele, com a ajuda de outros alunos, com a ajuda da turma, ele consegue ter ali um caminho mais aplicado, ele consegue ter uma interação melhor, consegue ter uma priorização mais relevante, facilitando muito no processo de aprendizagem dele. Infelizmente, esse método de ensino também tem pontos negativos, em que, de início, nós temos aí o desprezo por outras formas de aprendizado. O sociointeracionismo, ele enfatiza muito a importância da linguagem oral nesse desenvolvimento cognitivo. O que se pode subestimar a importância da linguagem escrita ou também da comunicação não verbal. Isso porque gestos como escrita, expressões de diversas formas, são também importantes para o desenvolvimento infantil. O aluno aprender a forma de gesticular, de falar, de comunicar de outros meios, também é uma forma importante. Já o sociointeracionismo, ele não coloca por esse lado. O menosprezo à independência do aprendizado também é um outro ponto, em que, embora essa mediação social ela seja um conceito importante para o sociointeracionismo de Vygotsky, alguns críticos argumentam que ele subestima o papel dos outros na construção do conhecimento. Dessa forma, a capacidade da criança de aprender de forma independente é muito subestimada. Como, por exemplo, uma criança sozinha interagindo com objetos da natureza, por exemplo, pode aprender sozinha que o fogo é perigoso, ou até mesmo que subir em uma árvore pode fazê-lo cair. São diversas perspectivas que o aluno pode acabar aprendendo, mesmo se ele não tiver como interação. Também a desconsideração da individualidade, em que essa teoria ela tende a enfatizar que a importância do contexto social e cultural em detrimento das suas características individuais de cada criança, levando então a uma abordagem uniforme e pouco adaptada às necessidades individuais de cada criança. Afinal, nem todas as crianças aprendem no mesmo ritmo. Cada uma delas tem uma composição biológica diferente, a mente de cada uma funciona de uma forma diferente, e tudo isso também influencia no aprendizado de cada criança. Como, por exemplo, a pedagogia interacionista, ela valoriza a cultura, a linguagem, as interações sociais, várias atividades que envolvem para esses elementos já vão contribuir para a educação. Porém, é preciso lembrarmos que aquela educação significativa ocorre no limbo, em que cada aluno consegue fazer sozinho e que ele precisa de ajuda, ou seja, na zona de desenvolvimento proximal, que seria o ZDP. Nessa questão, o aluno precisa entender que a própria ação dele vai gerar diversos impactos. A colaboração do professor é muito essencial, mas o aluno também precisa racionar sozinho. O aluno precisa aprender de forma social e também precisa entender de forma individual. Ou seja, o princípio individual para o aluno é necessário para ele captar propriamente as suas ideias e ter as suas próprias opções, até mesmo a sua própria formulação como mesmo. Existem práticas também metodológicas que são até mesmo ativas com essa formulação, até mesmo com a tecnologia, que são, por exemplo, essas metodologias ativas de aprendizagem, elas são também um exemplo de aula sociointeracionista, em que algumas atividades são também necessárias com o uso da tecnologia, como a gamificação, que é uma estratégia interessante, porque o aluno ele pode estar jogando sozinho, mas mesmo assim ele pode ser orientado pelo próprio jogo. O Team-Based Learning, em que cada aluno tem uma responsabilidade individual, mas também ele precisa aprender a contribuir com os outros, e que ele fica bem nessa linha tênue, sendo que ele pode fazer sozinho e que precisa da ajuda do outros. A sala de aula invertida, em que o aluno recebe uma instrução inicial do professor e tenta desenvolver sozinho. Ou seja, então, de volta à sala de aula, ele consegue tirar dúvidas e se aprofundar no conhecimento, em que ele fica dentro da sua zona de desenvolvimento proximal. A tutoria online também é uma outra especialidade muito útil, em que o aluno terá que resolver uma questão ou até mesmo aprender um conteúdo que sentiu dificuldade, mas com a ajuda do tutor para guiá-lo no que ele não entende. Ou seja, ter uma ênfase ali maior no que ele acaba entendendo ou até mesmo complementando ali de forma geral ali. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Qualquer dúvida com relação a uma das nossas aulas anteriores, pode ser uma das nossas e-mails que nós vamos estar respondendo o mais rápido possível. Essa foi a nossa aula de hoje e até a nossa próxima aula. E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar
www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula em nosso site, você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar. Aguardo sua matrícula. Até breve.